Queridos alunos, vamos iniciar o tema iluminismo, tá? Eu preciso que você preste muita atenção nesse assunto, nesse tema, que é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes da história e, portanto, um dos mais importantes da nossa disciplina, que é História, né? E a profundidade desse tema iluminismo é tão expressiva que os impactos desse movimento chamado iluminismo são sentidos até hoje, né? O iluminismo ele marcou muito a forma da sociedade ocidental pensar, né? E nós somos ocidentais, né? O Brasil é um país ocidental. Então, muito do que pensamos, a maneira como vemos o mundo atualmente, tem a influência forte ali do movimento iluminista, certo? Não somente do iluminismo, tá? Mas principalmente no meio acadêmico, né? Na educação, na escola, muito do que se ensina tem seu nascimento nesse movimento chamado de iluminismo, tá? Mas para a gente poder compreender aqui o que foi o iluminismo, né? Eu já vou mostrar para vocês um slide. Eu quero que você retorne aí a lembrança do que falei no vídeo anterior, que quando Roma dominava a Europa, né, Roma foi um poderoso império que dominou a Europa, a África, o Oriente Médio, né? Mas se referindo ali à Europa Ocidental, quando Roma dominava aquela parte ali da Europa, havia aspectos positivos e negativos. Uma coisa positiva é que todos os povos, ou pelo menos boa parte dos povos ali da Europa Ocidental, e também não só os povos, mas as terras, né, estavam submetidas a um único governo, né, o governo do Império Romano. Tá? E isso trazia uma certa unidade, né, uma certa centralidade, porque afinal os povos e as terras ali da Europa Ocidental estavam submetidas a um único governo. Mas quando o Império Romano chegou ao seu fim no ano 476, acaba-se essa centralização. Os povos não estavam mais submetidos a um único governo, né? Então fica descentralizado, tá? Fica sem a estrutura política, econômica e social estabelecida pelo Império Romano. A partir de então, né, a partir dessa queda do Império Romano do Ocidente, inicia-se a Idade Média e a Europa vai sendo, aos poucos, submetida a uma nova organização política, econômica, social, religiosa. Né? A Europa vai sendo submetida a uma nova forma de organização da sociedade. E essa nova forma era caracterizada, por exemplo, pelo domínio da Igreja Católica, né? Na sociedade, nas instituições da Europa. Era marcada também, né, posteriormente, pelo absolutismo monárquico, que era o rei tendo o poder centralizado nas suas mãos, né, o poder absoluto nas suas mãos, os reis. Pelo mercantilismo, né, ou seja, a interferência do Estado, do rei, na economia, certo? Controlando a economia, não dando a devida liberdade para os homens de negócio, né, fazer os seus empreendimentos, mas estavam submetidos ao Estado, né? Então isso é o mercantilismo. E essa nova forma de organização, com essas características que eu citei para você, vai marcar a Europa durante boa parte da Idade Média, né? E mais tarde os intelectuais chamariam essa organização de antigo regime, e nós vamos ver o porquê. Mas alguns movimentos surgiram posteriormente que questionaram a estrutura dessa nova organização, né? Desse chamado antigo regime. Alguns movimentos bateram de frente com essa organização. Por exemplo, o Renascimento, a Reforma Protestante e o Iluminismo. E nós vamos nos ater ao
último desses 3 movimentos, né, que foi o Iluminismo, que é o nosso tema base aqui para a gente poder compreender, pelo menos termos uma noção clara, né, da profundidade e da influência desse movimento. O Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Foi um movimento intelectual cujo auge se deu no século XVIII. Ou seja, esse movimento foi um movimento intelectual, quer dizer, no campo das ideias, do pensamento, no campo filosófico. Tá? E esse movimento de intelectuais, de pensadores, ele surgiu no século XVII, mas teve o seu auge no século XVIII. Tá? E o Iluminismo ele foi resultante das várias vertentes filosóficas e ideológicas de vários intelectuais, os quais foram chamados de iluministas. Olha só, como eu disse para vocês, né, foi um movimento no campo filosófico, ideológico, o campo do pensamento, né, um movimento intelectual, e eles foram chamados de iluministas, né, arrogavam para si esse título, né, de iluministas, justamente fazendo menção à sua pretensão de esclarecer a Europa, de trazer claridade para a Europa. O que eles queriam dizer com isso? Que antes do movimento iluminista, a Europa estava em trevas, né? Com aquelas características que eu citei para vocês, né, que marcavam a organização social, política e econômica da Europa, o domínio da Igreja Católica, o mercantilismo, o absolutismo monárquico e algumas outras características. Os iluministas diziam que, afirmavam, né, pelo menos a boa parte dos iluministas, que era uma organização que era resultante da ignorância do povo, né? Mas que a partir de então, com aquelas ideias, as ideias iluministas, né? As ideias desses intelectuais, a Europa poderia finalmente receber claridade, receber luz, né? E, em todos os sentidos, progredir, prosperar, né? E vamos ver aí como é que se deu as pretensões e as ideias dos iluministas. As ideias iluministas tinham como principal resultado o questionamento e a crítica à estrutura social, econômica, religiosa, cultural e política da época, a qual os iluministas chamavam de Antigo Regime. Então, o alvo das críticas do iluminismo eram essas características, né, que eu citei para vocês, né, a hegemonia da Igreja Católica, o mercantilismo, né, quer dizer, o Estado tendo interferência na economia, também o absolutismo monárquico. Tudo isso os iluministas criticavam, né, e criticavam realmente com razão. Nós vamos ver, contudo, que alguns iluministas acabaram extrapolando, né, e suas ideias acabaram não sendo tão benéficas para a sociedade no geral. Tá? Como você observa aí nesse slide, os iluministas chamavam a organização social, política e econômica da época deles, né, de Antigo Regime. Tá? Antigo Regime. Por quê? Porque a partir deles seria um novo tempo. Essa era a pretensão dos iluministas, né, baseado em suas ideias. Os iluministas consideravam a estrutura do Antigo Regime como fruto da ignorância e que somente com o uso da razão poderia dissipar a escuridão do período que eles denominaram de Idade das Trevas, que no caso era a Idade Média. Né? Então, a organização política, social e econômica que foi antes dos iluministas, né, pelo menos até eles ali, até o momento ali desse movimento, eles chamavam, como eu disse, de Antigo Regime e acreditavam que aquele tipo de organização era fruto da ignorância dos homens, né? E que agora com eles haveria, como eu disse, claridade para a Europa, tá? E
eles até denominaram a a Idade Média de Idade das Trevas, né? Quer dizer, a Idade Média para eles foi só escuridão, no sentido de raciocínio, de intelectualidade, né? Eles diziam que a Europa, antes deles, não tinham usado a razão, né? O homem não tinha desenvolvido o seu potencial, portanto, eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, tá? Mas que agora viria, com as ideias deles, né? Dos iluministas, o novo tempo para a Europa e, consequentemente, para o mundo, né? Mas é claro, gente, que vários historiadores questionam isso, né? A Idade Média realmente foi a Idade das Trevas, né? E o que dizer de grandes intelectuais, né, que existiram ali durante a Idade Média, né? A gente pega ali, por exemplo, Tomás de Aquino, a gente tem ali o John Wycliffe, John Hus, nós temos o próprio Erasmo de Roterdã e tantos outros homens, né? Poderia citar aqui tantos outros que brilharam, né? Mostraram a potencialidade e foram inclusive mais profundos do que os iluministas, do que muitos iluministas, né? Então chamar a Idade Média de Idade das Trevas, né? Supondo que não havia luz, no sentido de razão, né? Nenhuma, isso de fato é uma precipitação, né, e uma arrogância. Mas prossigamos. Referente ao antigo regime, os iluministas criticavam, observe aí essas bases aí, ó, o predomínio do catolicismo como base da sociedade ocidental, criticavam também o predomínio do cristianismo como base do pensamento e da cultura ocidental, criticavam os privilégios da nobreza, o absolutismo monárquico, o mercantilismo. Quer dizer, boa parte dessas críticas são realmente plausíveis, né? São críticas legítimas. Por exemplo, quando eles criticam os privilégios da nobreza, né? Realmente, né, os nobres muitas vezes recebiam privilégios demasiados, né? Justamente simplesmente por pertencerem a uma determinada família, né? Terem o chamado sangue nobre, então recebiam muitos privilégios, e é uma crítica legítima essa que os iluministas fizeram, né? O absolutismo monárquico também foi uma crítica legítima, quer dizer, uma crítica positiva, né? Porque o rei até então era visto, né, como alguém, um representante de Deus e que poderia ter o poder centralizado em suas mãos, de maneira que ele estava acima de qualquer lei, né? Aliás, ele mesmo era a lei, ele mesmo era a ordem. Então, essa crítica a esse tipo de governo, né, absolutista, realmente foi uma crítica válida. O mercantilismo também foi uma crítica válida, né? Porque o Estado, né, o rei, ele interferia e dominava a economia, e os iluministas eles propunham liberdade, a proposta deles era liberdade para as pessoas empreender os seus negócios sem a interferência do Estado, né, do rei. Portanto, era uma crítica legítima, mas nem toda crítica foi interessante. Olha aqui essa segunda de baixo para cima, o predomínio do cristianismo como base do pensamento e da cultura ocidental, né? Porque o cristianismo ele precisa ser dissociado, né, da religião. Existe a religião, né, os dogmas da Igreja Católica que existia, e a essência do cristianismo, né? E a essência do cristianismo ela foi importante para estabelecer uma base moral, né? Uma base inclusive intelectual, uma base familiar, um conceito de família para a Europa. Então isso foi importante. Então essa crítica ao cristianismo por parte de muitos iluministas não foi uma crítica assim legítima, né? Criticar as instituições realmente é algo válido, né? Mas criticar a essência do cristianismo é algo que
precisa ser revisto, porque o cristianismo foi muito importante para a formação do pensamento ocidental, certo? Independente das vertentes religiosas. Bom, prosseguindo, vejamos alguns dos principais iluministas. Houveram vários, né? Mas tem aí John Locke, nasceu em 1632, morreu em 1704, é conhecido como o filósofo do empirismo. John Locke, ele era até um iluminista moderado, né? Ele não abandonava a ideia de Deus, ele não era tão radical, né? em suas ideias, né? Em suas teses. E ele é conhecido como o filósofo do iluminismo, do empirismo, porque ele acreditava que o ser humano não chega à verdade somente com o uso do raciocínio. Ele acreditava que o ser humano chega ao conhecimento da verdade, além do raciocínio, com a experiência diária, né? A experiência diária, a vivência de cada dia é que faz com que o ser humano vá chegando ao conhecimento da verdade. Tá? Quer dizer, mediante a sua experiência como um todo, não só com o raciocínio, mas o seu ser de maneira plena, vivendo a experiência de cada dia, é que chegaria à verdade. A boa parte dos iluministas acreditava que somente com o uso da razão, né, do raciocínio, é que o ser humano chegaria à verdade. Mas John Locke, ele diz que não só com a razão, mas com a experiência plena, né, com a experiência do ser humano como um todo, é que ele poderia chegar ao conhecimento da verdade. Um outro filósofo, quer dizer, um outro iluminista conhecido, né, o Montesquieu, que nasceu em 1689, morreu em 1755, é conhecido também como o homem da divisão dos poderes, né, porque ele combatia, criticava o absolutismo monárquico e ele propunha, quer dizer, ele fazia a proposta de um governo dividido em 3 partes, né, o poder. O governo seria dividido em poder executivo, que administraria, né, o governo de maneira direta, o poder legislativo, seria aquela parte responsável pela criação de leis, e o poder judiciário, né, que ficaria responsável justamente por essa parte da justiça, né, de aplicar as penas, as punições, de julgar os casos, sejam eles grandes ou pequenos. Tá? Então você percebe que Montesquieu, ao invés de ele propunha que ao invés de manter o absolutismo monárquico, né, de o rei ter em suas mãos todo o poder, ele propunha aí a divisão do poder em 3 partes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Assim, evitaria de que um só homem tivesse todo o poder em suas mãos. Foi importante essa tese, né? Essa ideia de Montesquieu, e é interessante que a maioria dos países aqui do Ocidente aderiram, né? O Brasil, por exemplo, é um país que o seu governo é dividido em 3 partes. Nós temos o poder executivo, tá? Que é liderado pelo presidente da República, né? Tem o poder legislativo e o poder judiciário, certo? Adam Smith, 1723-1790, quer dizer, nasceu em 1723, morreu em 1790, é conhecido como o pai do liberalismo econômico. Adam Smith ficou famoso por criticar o mercantilismo, ou seja, o domínio do Estado na economia. Adam Smith, ele pregava e defendia a liberdade do indivíduo na economia. O ser humano, o indivíduo, empreendeu seus negócios sem a interferência do Estado. E, segundo Adam Smith, isso seria bom inclusive para o Estado, inclusive para o país, né? Porque se cada indivíduo tiver liberdade para empreender e lucrar, ele vai acabar trazendo riqueza para o seu país, mesmo sem ser essa a sua pretensão. Tá? Então, por isso que Adam Smith é conhecido como o pai do liberalismo econômico, né? Ou seja, a liberdade econômica
do indivíduo. Bom, convém ressaltar que os iluministas não tinham um pensamento uniforme sobre tudo. Haviam os iluministas radicais e os iluministas moderados, né? Então, quando a gente fala desse movimento de vários intelectuais, não significa que eles tinham pensamentos uniformes, homogêneos, né, a respeito de tudo. Eles divergiam em várias ideias. Haviam iluministas mais radicais, haviam aqueles mais moderados, né, e é bem interessante isso aqui, porque, olha, os radicais pregavam um rompimento total com o chamado Antigo Regime. Os moderados apontavam para reformas necessárias sem o inconsequente rompimento com o Antigo Regime. Quer dizer, os iluministas mais radicais, eles queriam, e as suas ideias tinham como pretensão cortar toda a relação com o passado e estabelecer novas ideias, né? Tudo novo para um novo mundo, né? E os iluministas mais moderados, eles não queriam arriscar um rompimento total com o passado, né? E isso é interessante porque isso aí é prudência, né? Porque o passado, na visão desses iluministas moderados, o passado não foi totalmente ruim. E ao observar o passado, é interessante manter aquilo que foi positivo e corrigir aquilo que foi negativo. Mas cortar a relação total com o passado, estabelecer tudo novo, na visão desses iluministas moderados, era algo muito arriscado, né? Mas nós vamos perceber que essas ideias radicais, né, do iluminismo acabaram gerando a Revolução Francesa. As ideias iluministas geraram acontecimentos de grande proporção, como, por exemplo, a Revolução Francesa em 1789. Tá? E a França, ela aderiu a ideias radicais, né, e provocou ali uma revolução, e muitos atualmente, né, em toda a história, observam essa revolução como algo positivo, mas também muitos, como o filósofo intelectual Edmund Burke, critica a revolução porque de fato ela teve aspectos super negativos, né? E nós vamos depois estudar a Revolução Francesa e observar esses detalhes, certo? Bom, por enquanto eu quero que você fique aí com essas informações, tá? E a partir desse vídeo, também os textos que estarei dispondo, nós vamos ter aí uma base do que foi o movimento iluminista, tá bom? Deus te abençoe e um forte abraço.